O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo, e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão, e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Caros irmãos, uma Santa Páscoa a todos. Hoje temos a alegria também de acolher na nossa igreja, daqui a pouquinho, como novo filho de Deus, o Tiago. Então o Tiago será batizado, acolhemos os seus pais, padrinhos, familiares, todos aqueles que vêm para este momento da celebração. Cristo Senhor, que vem ao nosso encontro. Caros irmãos, celebrar a Páscoa do Senhor é celebrar esse grande mistério da nossa ressurreição, o grande mistério do Senhor na nossa vida. Deus que vem ao nosso encontro para nos salvar, padece, morre no alto do madeiro para nos salvar, nos dá a graça da redenção, da vida nova, a vida plena. O Senhor nosso Deus, que vindo ao nosso encontro, nos dá a graça da plenitude, de sermos com Ele um só, estarmos unidos a Deus na nossa vida, no nosso existir. Na leitura primeira que hoje nós ouvimos, a leitura primeira dos Atos dos Apóstolos, Pedro pregando para a multidão, fazendo uma pregação querigmática, a paixão, morte e ressurreição do Senhor. Cristo, que por nós veio ao mundo, se encarna no seio da humanidade, padece o suplício da cruz, ressuscita por amor a cada um de nós, que aqui estamos reunidos. Deus que vem ao nosso encontro para nos salvar, por amor, porque nos ama. Deus se deu para perdoar-nos os pecados, dar-nos a graça da vida nova e permanecermos nele. Nos fala a palavra de Deus: aquele que vive em Cristo, aquele que crê, professa suas obras, aquele que vive unido a Cristo, recebe o perdão dos pecados. Então é viver e acreditar e viver com o Senhor. Sempre falo, viver, muitos dizem: eu creio em Deus, eu acredito no Senhor, mas às vezes não passa de teorias, são palavras, porque as nossas ações falam muito mais do que as nossas palavras. As nossas obras revelam muito mais do que as nossas palavras. Podemos dizer muitas coisas, mas o que as nossas ações revelam? Será que de fato as nossas ações revelam que somos tementes a Deus? Que somos pessoas que amamos o Senhor? Ou será que o amor é da boca para fora? É apenas uma teoria. Eu amo a Deus, eu amo a Deus, eu amo a Deus. Uma teoria. Só falar, falar e falar. E as ações? Nos fala a palavra de Deus: crer, viver em Deus. Viver é praticar as obras de Deus. Colocar na sua vida, colocar na nossa vida a graça santificante, a graça salutar. Então não é apenas professar. O Senhor nos fala, no outro momento do Evangelho: afastai-vos de mim, não vos conheço. Quem o Senhor conhece? Aquele que vive unido a Ele. Então não é somente professar
que eu creio em Deus, mas é viver unido a Ele, para que possamos ouvir de Deus: vinde, benditos de meu Pai, vinde cear comigo, vinde ser um comigo, celebrar. Aí está o grande mistério da nossa fé. Não é apenas falar. Falar, nós podemos falar tantas coisas, mas é viver como cristãos, colocando no nosso dia a dia o amor a Deus, o amor ao Senhor no nosso existir, vivendo, professando a nossa fé em Deus, que não necessariamente usando palavras, mas que as nossas ações possam revelar que somos cristãos. Aí está o grande mistério, o grande segredo da vida cristã. Pedro faz esta profecia, essa homilia, essa fala de forma querigmática. É interessante quando nós olhamos para Pedro, até mesmo no relato da paixão, como que os discípulos, como que aquelas pessoas reconhecem Pedro? Pela forma de agir. Tu era um deles, tu és um que andava com ele, eu te conheço, então eu te vi seguindo Cristo. Então, quando nós olhamos estamos celebrando a Páscoa, mas para a ação de Pedro, que é reconhecido quando Pedro nega Jesus 3 vezes, todos nós recordamos essa passagem, as pessoas reconhecem Pedro pela forma de Pedro agir. Pedro não falou nada, mas a forma de Pedro agir o denunciou que ele era de fato um cristão, um seguidor de Jesus. E a pergunta é: será que a minha vida, será que o meu viver, o meu existir, revela que eu sou um cristão? Denuncia que eu sou um cristão? Ou será que a minha vida é uma vida comum de qualquer pessoa, que professa, mas não vive? A grande chave, caros irmãos, é de fato vivenciarmos a graça do Senhor na nossa vida, colocando na prática a graça do Senhor, colocando no nosso dia a dia a graça de Deus, a graça do nosso existir, o nosso viver piamente na nossa vida. Então, vivendo a paixão, morte e ressurreição do Senhor, confiando e professando de fato na nossa vida que Ele é o Senhor, conhecendo, tendo intimidade com Deus, e não apenas falando de Deus por aí, sem de fato o conhecer. É às vezes como uma notícia que nós ouvimos na TV, não sabemos ao fundo, mas saímos propagando, não conhecemos, não sabemos do que de fato se trata, e nós não podemos ser assim em relação ao Senhor. Devemos ter intimidade com Deus, devemos ter intimidade com o Senhor na nossa vida, no nosso existir. Possamos, assim como nos fala pela graça do batismo, daqui a pouco o Tiago será batizado, pelo batismo, como hoje nós ouvimos, nós temos a vida nova, a vida plena. Mortos em Cristo pelo batismo, devemos com Ele ressuscitar para a vida nova, deixando de lado o velho homem, deixando de lado as obras más que nos distanciam de Deus e nos aproximando do Senhor, nos aproximando de Deus cada vez mais, para que possamos de fato professar que Cristo está vivo, ressuscitou. Olhando para o túmulo vazio, vemos a prova do amor de Deus, que Ele está vivo, que Ele caminha conosco, que Ele se faz presente na nossa vida. Então, motivados por toda essa liturgia da Páscoa do Senhor, possamos professar de fato que o Senhor está vivo, que Ele nos ama, que Ele se faz presente conosco. Que assim seja. Amém.